Vamos abrir Mateus, irmãos, capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Dando sequência a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, hoje temos proposto e trazido o estudo de Mateus, esse texto que vai desde o capítulo 5, 6, 7, 3 capítulos, chamado também por muitos como o Sermão da Montanha. Depois das Beatitudes, vem esta palavra também, onde o assunto é com respeito ao que a lei estabelecia e aquilo que é a precisão da vontade de Deus. Lembremos antes que ficou bem claro, por muitas expressões podemos confirmar, que a lei em si mesmo não aperfeiçoou ninguém. Ela não foi dada para aperfeiçoamento do homem. Por isso Paulo a chama de aio, babá, porque mostra para o homem a sua incapacidade e o conduz a Cristo, onde está de fato a plenitude, a perfeição e a perfeita vontade de Deus. Muito bem. Já em Hebreus, a citação da lei fala como tendo a lei, as sombras e as figuras, e não a precisão das coisas. Então, quem lia a lei tinha que tomar muito cuidado, porque eram figuras, e a realidade tem muito mais detalhes, pode requerer uma atenção maior, porque tem coisas mais profundas, mais sérias. Ou a expressão da lei dava uma ideia da justiça de Deus, e que na verdade a justiça de Deus é perfeita. Mas consideramos inicialmente, ou consideremos o verso 17, ao dizer: Jesus falando dentro destas palavras do seu sermão: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Iniciemos neste verso. Jesus já afirma de antemão, ele trazendo mensagens para a multidão, e as mensagens seguindo com muitos sinais, muitas maravilhas, e o povo cheio de admiração com a forma de Jesus argumentar, ensinar, e sendo dito que era com autoridade e diferente dos fariseus, poderia ter alguma ideia de coisas diferentes que Jesus estava colocando. E nisso mesmo observa que Jesus sempre, na sua sabedoria, o Senhor sabia conduzir as coisas. Trouxeram a mulher pega em adultério e o pressionam, citando a lei. A lei diz que deve ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Colocando Jesus em xeque diante de um mandamento da lei. E Jesus, observe, podia argumentar com muitas palavras. Jesus tinha riqueza de argumentação, mas ele usou só aquela forma de agir, abaixando, escrevia na areia, e o pessoal aguardando, inquietando-se,
e insistindo: o que o Senhor disse? E Jesus então põe-se de pé e responde daquela forma tão simples: aquele que não tem pecados, lance a primeira pedra. Jesus não disse nem sim, nem não. Aquele que não tem pecado. Pronto. Aí cada um, naturalmente, no exame da sua consciência, ou um texto bíblico que veio a conhecer, como a própria expressão de Salomão: qual o homem que não peca? Aí, pela própria lei ou pelo próprio conhecimento que tinha de alguma coisa nas Sagradas Escrituras, cada um foi saindo de fininho e pronto. Jesus podia argumentar: mas espera aí, a lei determina que tem que ser o homem e a mulher, os dois que foram pegos em adultério, não uma parte dos dois. Trouxeram só a mulher. Cadê o homem? Foi pego em ato de adultério, então tem que trazer os dois. Mas Jesus não argumentou assim, desta forma. Jesus já entrou numa forma que não tinha diálogo ou contenda alguma a ser estabelecida, era exame de consciência. E pronto. E lembrando que depois Jesus foi acusado também diante de Pilatos de que queria mudar os costumes dos judeus, mudar a lei naturalmente. E Paulo também mais tarde, depois, acusado de que queria mudar a lei e os costumes dos judeus. Mas Jesus começa falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é destruir, desfazer, cancelar, anular. Jesus não veio anular, cancelar, substituir nada. Ele veio cumprir, não na letra e no entendimento que os fariseus tinham, mas segundo a reta justiça, aquilo que Deus verdadeiramente queria dizer. E assim, todo o texto que se segue neste capítulo 5 é Jesus mostrando a lei na sua expressão textual e depois o que na verdade é próprio de Deus, ou era o que o Espírito de Deus queria dizer. Assim o verso 18 vem a expressão, e assim vamos progressivamente avançando nos versos. 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então o Senhor começa a mostrar a excelência da lei, é conhecê-la. A excelência da lei é cumprir e ensinar como ela é. Continuando, verso 20: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Fariseus, grupo religioso, ortodoxo, ou muito exigente consigo mesmo, cheio de cobranças para si e para com os outros. E Jesus chega a dizer que os discípulos, apóstolos, deveriam ouvir o que os fariseus ensinavam, mas com cuidado de não fazer conforme as obras deles.
Naturalmente, nessa expressão, coisa muito boa, que eles ensinavam o que estava na lei. Quem dera que hoje mesmo pudesse Jesus vindo falar assim, né? Faço conforme os líderes religiosos falam, mas não copie as suas ações. Infelizmente, Jesus chegando aqui, eu creio que ele não falaria assim, porque muitos estão falando coisas e coisas que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Mas voltemos aos fariseus. Temos muitos exemplos de fariseus sinceros, como Nicodemos, como Paulo, mas em toda a sua sinceridade e rigor acabava errando. Em alguma coisa falhava, a lei ninguém aperfeiçoou. E muitos seguiam a lei conforme aquilo que entendiam. Por isso mesmo que em Mateus capítulo 15 Jesus vai dizer que em vão me adoram. Em vão me adoram, porque segue mandamentos que são preceitos humanos, ou seja, o entendimento humano, e não a realidade da vontade de Deus. Mas pelo que nós estamos vendo até agora, o verso 20, o que estava na lei não cairia, o que os fariseus ensinavam tinha que ser cumprido. Mas entretanto, se nós fôssemos iguais aos fariseus religiosos exigentes, ainda não seria suficiente para a salvação. Não seria suficiente. Porque, citando a lei, cumprindo a lei, o fazia conforme o seu entendimento, e não conforme a precisão do Espírito de Deus. Assim, observe. Verso 21, Jesus começa a colocar os paralelos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Muito bom, é da lei, é a expressão textual da lei, clara para o ser humano. Não matarás. O verso 22, Jesus coloca uma precisão. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Raca, bobo. Basta essa palavra para ser réu. Então o assunto de matar é muito vago. A profundidade do que Deus quer dizer é bem maior. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, qualquer que chamar seu irmão de bobo, qualquer que chamar seu irmão de louco, já é o suficiente para ser réu de juízo. Então observe que a lei no sentido do que é próprio de Deus, é muito mais séria e profunda. Muito mais séria. Se encolerizar sem motivo. Há motivos, às vezes, em que a ira sobe, mas mesmo assim não é para matar ninguém, nem chamar de bobo, nem chamar de louco. Aí vem outra parte da Escritura: lança sobre ele, sobre o Senhor, toda a questão. O juízo pertence a ele. Não passe o sol sobre a vossa cabeça numa situação de ira, de forma nenhuma. Entrega para Deus. Você teve razão de irar? Para aí, já entrega para o Senhor. O juízo pertence a Ele. Dele é a vingança, está escrito. Então observe que o sentido é mais forte.
E nisso, muitas vezes, quem escapa? Porque chega a ser um desprezo, uma desconsideração, ou seja, é como se anulasse a pessoa em si mesmo, como se não existisse, ou se no seu coração já o matasse. Para Deus já é suficiente. Os que o buscam o Senhor em espírito e em verdade. Então é uma coisa mais séria, não é no ato de matar, é muito mais além disso. Mas continua a palavra no verso 23: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui nos fala do que se irou com motivo. Aquele que provocou a injustiça, a falta, e que na verdade é réu de juízo, se ele for trazer para o Senhor alguma oferta, tem que lembrar que feriu ao outro, tem que reconciliar lá. Chamou de bobo, vai pedir perdão. Chamou de louco, vai pedir perdão. No seu coração já levantou a ira, já está maquinando a morte dele, já vai pedir perdão, para depois trazer a oferta a Deus. Deus, quando vê alguém chegando com alguma oferta, o seu louvor, a sua gratidão ou adoração, Deus olha assim e já rejeita. Coração cheio de ira, assassino no coração. Então, se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai acertar com ele primeiro, para depois vir ao Senhor. O verso 25 continua no mesmo assunto: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão, enquanto não pagares o último ceitil. Então observe todo este texto, a partir do verso 21, é como eu considero aquele que é o meu próximo, na forma como reajo à ofensa ou como reajo lembrando que eu ofendi. Por isso, encerrar o dia procurando colocar em ordem a nossa contabilidade espiritual. Esposa e esposa, né? Não se deitarem para dormir, um bronqueado com o outro, vai insertando, né? Pais e filhos e vice-versa, filhos e pais, vai acertando. Irmãos na igreja, colocando em ordem cada dia, antes que chegue o momento de comparecer diante do juiz. Enquanto está no caminho, é tempo, depois não está mais tempo. Verso 27: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. É a lei, no mandamento expresso completo: não adulterarás, não cometerás adultério. Aí Jesus coloca, este é o texto. Mas numa análise profunda, segundo o coração de Deus e o que Deus tem por adultério,
Aí Jesus vai explicar, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então observe a gravidade. A força da lei é maior do que apenas uma ação. O que a mente maquina, o que os olhos contemplam, já é suficiente diante do juízo perfeito de Deus, que não é só pelo agir, que fez o que não fez, é o que quis fazer, pensou, maquinou, já é bastante. Então, só por esses dois textos, não matarás e não adulterarás, vemos que Jesus coloca um rigor maior. Não que há um rigor maior, sempre houve o rigor, só que nós não tínhamos atingidos, porque a letra é pequena, o texto é pequeno, não matarás, não adulterarás, mas a implicação desse mandamento vai longe, vai muito longe. E Jesus então mostra que nós devemos estar com uma prontidão contra o adultério de uma forma tremenda, um alerta e uma ação contra o adultério. 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se não consegue olhar sem cobiçar, arranca o olho. Jesus está aliviando a lei? Cancelando a lei? Não, está mostrando a seriedade do que é o mandamento. Igualmente, ele vai falar no verso 30: e se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aí mostra que a gente tem que combater contra o adultério de uma forma bem mais séria, né, irmão? Quem é que quer perder o olho? Quem quer perder a mão? Então, vamos vigiar no olhar. E lembre-se que Jó disse, né? Uma expressão de Jó: fiz concerto com os meus olhos para não estar fixando numa virgem. Jó já era casado, já tivera 10 filhos, e fala na sua defesa diante dos seus acusadores: não, eu fiz concerto com meus olhos para não fixar, para que eles não se fixem numa virgem, ou seja, não atentem para uma moça. E daí? Daí o perigo. Repetindo a expressão que Jesus disse: se alguém atentar numa mulher para a cobiçar ou cobiçando-a, pronto, já transgrediu contra a lei. No verso 31, Jesus continua: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Quer deixar a mulher? Tá bom, está escrito. Moisés deixou escrito que lhe dê carta de desquite.
Foi uma palavra de Moisés. Está junto com todos os preceitos da lei. Na verdade, eu creio que Moisés não fez isso sem uma consulta a Deus. Mas está incompleto o assunto. Jesus depois completou isso. Quando nós temos textos nos evangelhos, Marcos 10, Mateus 19, Lucas 16, que Jesus fala mais alguma coisa, como Moisés lhes permitiu dar carta de desquite por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Então, antes de Moisés dar carta de desquite, já não era para dar carta de desquite, era a vontade de Deus. E Moisés disse para eles darem, que na verdade não é autorização de desquitar, mas é defesa da mulher. Ela é encontrada fora de casa, abandonou o lar, vamos colocar na linguagem de hoje, abandono do lar. Não, eu fui mandado embora. Fui mandado embora. Essa carta de desquite da parte de Deus, dizendo que se desse, que o homem deveria dar. Aí era a lei dizendo, vai mandar a mulher embora da carta. É mais para a defesa da mulher do que a autorização. Por isso o verso 32, Jesus, outra vez, coloca na posição correta aquilo que estava escrito, segundo Deus mandou Moisés escrever ou permitiu. Verso 32 diz, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, quem casa com a repudiada, comete adultério. E quem casa com aquele que deu carta de desquite? Aquele que dispensou a mulher está livre para pegar outra? Aí Lucas 16, Jesus fala de uma forma bem forte, bem clara aos fariseus: vocês se justificam a si mesmos. É como se Jesus dissesse: vocês dão carta de desquite para a mulher, manda a mulher embora, achando que estão santos porque estão cumprindo a lei, e vão buscar outra mulher. Mas em Lucas 16 Jesus diz: aquele que dá carta de desquite e casa com outra, adultera. E quem casa com a que foi dispensada pelo marido, comete adultério também. Então, não tem escape. Ah, mas aqui está dizendo que não pode repudiar, a não ser caso de prostituição. Bom, no caso de prostituição, é que quem se prostituiu já adulterou. Já adulterou, com o casamento em pleno vigor. E aquele que dá carta de divórcio em casa, adultera após essa dispensa da mulher, ou a mulher que casa, sendo ela repudiada, o que casou com ela está em adultério. O caso, a não ser por causa de prostituição, é porque o vínculo do casamento já está rompido pelo que falhou. Por isso Paulo, falando sobre esse ponto lá em Coríntios capítulo 7, diz que a opção é aquele que teve problema de adultério e prostituição no seu casamento, fique só. Ele fique só, ela fique só, ou reconcilie, perdoa, entre em acordo. É o que temos o próprio Deus mostrando um exemplo
ao citar em Jeremias capítulo 3, Oséias capítulo 1, que Israel, tal qual uma esposa, se desviou dele em prostituição, mas Deus voltava para Israel e chamava: vinde para mim. Eu te levarei ao deserto, te falarei ao coração, e não chamarás mais pelo nome de Baal ou qualquer outro ídolo, mas me chamarás de marido. Então, portanto, muitos estão baseados nesse versículo achando que pode agora da casa de esquite divorciar à torta e à direita. Só há um caso de exceção para repudiar, só repudiar. É quando já existe o caso de prostituição sem reconciliação. E hoje estão trazendo divórcio, requerendo divórcio por qualquer coisa, como se fosse liberar tudo agora. E quando Jesus falou isso, falou só do repúdio, do divórcio, antigamente também chamado de desquite, só isso. Porque o separar, em Malaquias ele colocou bem claro que só o separar é algo que Deus aborrece. E quantos estão ajeitando o que Jesus colocou ou que a lei dizia para continuar soltando cartas de repúdio à torta e à direita? Mas Jesus falou bem claro: quem dá carta e casa adultera, e quem casa com a que tem carta de desquite ou de repúdio adultera também. Então não tem mais conversa. É o rigor da palavra de Deus. Hoje, os comportamentos que nós estamos vendo com autorização e apoio, muitas vezes dentro das igrejas, até mesmo evangélicas, não vai passar no juízo de Deus, não. Não vai passar. A palavra é clara, é Novo Testamento, não é Velho, não. Assim continua a palavra dizendo, verso 33, outro ponto: outrocinho ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Perjurar é, uma vez tendo feito o juramento, e voltar atrás, ou não cumprir o que jurou cumprir, ou fazer. É como o voto, voltando e depois não cumprindo. Mas a precisão no Espírito de Deus é assim, verso 34: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, é sim, não, é não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Observe como a expressão da lei fica vazia se olharmos só a letra. Não perjurarás, tão pouco. Assim como foi: não matarás, não adulterarás. As implicações, a profundidade disso é muito maior. Continuando, verso 38, Jesus diz: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente.
Tem mais, ferida por ferida. E outras palavras poderiam ser colocadas. Verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Observa essa série de palavras. O assunto começou olho por olho, dente por dente. Para começar, entendamos que é impossível a gente fazer uma cobrança, ou por outro lado também pagar, na medida com que houve a dívida. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Vamos basear na ferida só. Aqui fala olho por olho, dente por dente. Ferido. Você foi ferido pelo outro, então o direito seu ferir o outro da mesma forma. Quem é que consegue ferir o outro na mesma extensão, na mesma profundidade e com o mesmo dano que o outro te fez? Quem? Ninguém. Porque até mesmo as feridas são, digamos assim, danos que, ainda que eu conseguisse a mesma profundidade, a mesma extensão, não estaria sendo justo, porque não haverá a mesma condição de recuperação, de cicatrização, mesmo sentimento para com a dor. É impossível. Por isso não é para vingar mesmo. Não é para vingar. Discutida e que serve de brincadeira por alguns. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Na verdade, não é para fazer isso não, que parece provocação. O sentido deve ser com mais cuidado. Se alguém te bater na direita, se você aqui é na esquerda também, o outro vai dar e vai caprichar mais ainda, porque está achando que você está zombando dele, provocando, ridicularizando. Então nem é assim na letra. É estar pronto, com o entendimento que se ele bater na outra, você tem que sofrer do mesmo jeito e ficar quieto. Ficar quieto. Por isso a palavra seguinte: não resistais ao mal. E outros exemplos: se quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, largue também a capa. Se te obriga a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se te pede emprestado, não desvie dele. Empresta logo. Se tem contigo o que é pedido. Então observe, irmãos, a lei é bem forte, mas a exatidão dela, segundo o que Deus quer falar e é em si mesmo, é muito mais. Continua a expressão bíblica ainda, verso 43: ouvistes que foi dito e está escrito, né? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Está na lei.
Parece tão claro e tão lógico. Aí Jesus coloca: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Muito diferente, né? Nem parece a lei, parece que é a mudança da lei. Mas Jesus está mostrando que aquela palavra simples, amarás o teu próximo, aborrecer o teu inimigo, não é bem isso, segundo o texto no raciocínio humano e vocabulário humano. Tem a extensão, a profundidade que deve ser analisada do texto em si. E Jesus falou: amar, bendizer, fazer bem, orar. Verso 45 diz: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E Jesus faz uma comparação: pois se amardes os que vos amam, que galardão, que recompensa tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Quem é que não faz isso? Amar aos que nos amam. Nada demais, qualquer um faz isso. Verso 47, 46. É o que lemos. Não faz os publicanos também o mesmo? Verso 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Jesus colocou os publicanos, podia citar os samaritanos, podia citar os gentios, não fazer a mesma coisa? Faz a mesma coisa, então que diferença tem? Em que seria o povo de Deus diferente dos outros, amando os que o amam? Nada. Por isso a condição é aquela: ter algo mais a oferecer, a dar. Algo mais. Continua este aspecto sendo argumentado no verso à frente ainda, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que é que Jesus disse mesmo na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, se alguém nos aborrece, se alguém nos odeia, se alguém nos maldiz, se alguém nos maltrata, se alguém qualquer outra coisa, nós temos que entender que ele não está sabendo o que está fazendo, porque você, afinal de contas, é filho de Deus. Ele não sabe que você é filho de Deus e te trata como igual a ele. Tá bom, então, paciência, seja igual a ele e perdoa, porque você não é igual a ele, você é filho de Deus. É também um exemplo em Estevão. O Estevão estava ali sendo injuriado, sofrendo em debate contra um grupo de gente, ele sozinho. E por fim, ainda que ele fale com verdade e com sinceridade para eles, não querem ouvir, que já resolvem, vão matá-lo. E as pedras começam a cair.
E o que ele faz? Então, somente clamando a Deus, diz: não impute a eles este pecado. Ele estava sendo morto e já estava perdoando, sendo morto e perdoando. Que de certa forma, irmão, foi o comportamento de muitos cristãos no passado. Iam sendo levados para a morte de forma fácil. Não se rebelavam, não causavam motim, não se ajuntavam em número para resistir. Simplesmente deixavam-se conduzir. A espada, o fogo, as feras, sem resistência, sabendo que tinham um galardão no céu, tinham o céu, tinham a vida eterna. Então o que seria demais morrer? Ou açoite, ou a prisão? O que tem de mais? Se tem o céu, se tem a eternidade, é só dar tempo ao tempo. Então quem os levava à morte, abreviava. Esse fato era um grande lucro, mas esse ato de não resistir e com olhar firme, resoluto enfrentar a morte, na confissão da fé em Cristo Jesus, fazia que o pessoal ficasse atordoado, incomodado. Não é possível, o que é isso? E por fim iam tomar satisfação, se perguntar ou perguntar mais alguém, pronto. Daí a pouco estava aceitando o Evangelho e era mais um, pronto a morrer por Cristo. O sangue dos mártires era outra vez semente. Assim, mas nós estamos considerando este capítulo 5 de Mateus, uma parte só do Sermão da Montanha, nesse ponto que Jesus coloca que ele não veio para desfazer a lei, mas cumprir. E, coloquemos agora, nos ensinar a cumprir com exatidão e não ficar somente naquilo que a letra nos apresenta, para nós entendermos que há algo mais, segundo o Espírito de Deus, que nós precisamos alcançar para sermos de fato cumpridores da lei. Pelo que observe, ninguém pode julgar-se a si mesmo como aprovado, ainda que a nossa consciência nos deixe ilesos de alguma condenação, mas quem conhece a profundidade do mandamento, ou daquilo que nós deveríamos fazer ou deixar de fazer, é só Deus. Pelo que além daquilo que entendemos como certo e errado, ainda temos que pedir a Deus para nos ensinar a cumprir perfeitamente com a sua vontade. E fica essa meditação para nós avaliarmos com mais cuidado, porque foram alguns exemplos que Jesus colocou e há muitos outros mandamentos que Jesus também poderia dizer: ouviste dos antigos, está escrito na lei. E Jesus nos ensinaria outra vez: eu porém vos digo. E iria uma riqueza de informação que nós veríamos que preciso avançar mais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.